Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus por mais esta maravilhosa oportunidade. Quero louvar a Deus pela sua vida. Você que tem me acompanhado aqui no meu canal, Deus abençoe sua vida de uma forma especial, de uma forma tão grandiosa. Você que está visitando este canal aqui pela primeira vez, o meu canal, quero pedir a você que se inscreva aqui no meu canal e seja grandemente abençoado, edificado por Deus, pelo conteúdo que estaremos, ou que já postamos, ou que estaremos postando aqui no meu canal. Quero louvar a Deus pela sua vida. Deus abençoe de uma forma especial, de uma forma tão maravilhosa. Nós estamos aqui com mais um resumo da nossa lição bíblica e nós estamos iniciando o terceiro trimestre de 2019. A classe de adultos estará estudando sobre tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Quero me direcionar a você, querido professor, que é professor da classe de adultos. Nossa primeira lição vem com o tema: o que é a mordomia cristã? O que é a mordomia cristã? O texto áureo nos diz assim: e disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Lucas 12, 42 e 43. A verdade prática nos diz assim: Deus nos confiou a mordomia dos bens materiais e espirituais. Por isso, sejamos vigilantes e zelosos, porque em breve Ele nos chamará a prestar contas de tudo quanto recebemos. O objetivo geral desta lição, e como sempre digo aqui nos nossos resumos, é que o professor deve observar este objetivo geral, que é mostrar que Deus confiou a seus filhos a mordomia dos bens espirituais e materiais. Os objetivos específicos, eles sempre estão relacionados aos tópicos da lição. Por exemplo, o tópico 1 da lição, conceitos de mordomia. O papel do professor é apresentar, conceituar diante da sua classe o significado de mordomia e também de mordomo. O segundo tópico da nossa lição traz o tema a mordomia espiritual do cristão. O professor deve expor acerca da mordomia espiritual do cristão. E por último, a nossa lição nos traz o tema, no terceiro tópico, a mordomia dos bens materiais. E o propósito do professor é explicar a mordomia dos bens materiais. Como sempre, nós estamos iniciando o nosso trimestre e é sempre bom que você apresente diante da sua classe o comentarista desse trimestre, da nossa lição, que é o pastor Elinaldo Renovato, que é líder da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Professor universitário, bacharel em Ciências Econômicas e escritor de diversas obras editadas pela CPAD. Até para que a classe também conheça o comentarista da nossa lição. É interessante que você, querido professor, começar a sua aula fazendo as seguintes perguntas. Se a nossa lição, o nosso trimestre vai falar sobre mordomia, as perguntas ou perguntas mais atuais que vemos, e eu vejo aqui nesta parte, interagindo com o professor, diz assim: como temos administrado o nosso tempo?
o nosso ministério, a nossa vida espiritual, o nosso dinheiro? São perguntas que deveríamos fazer com muita sinceridade e deve ser feita diante da sua classe, pois está dentro do nosso tema, que é a mordomia. Então, dentro do primeiro ponto, você, querido professor, você vai conceituar, definir diante da sua classe o que é mordomo, o que é mordomia. E disso nós não temos dúvida que nós somos mordomos, nós somos dispenseiros de Deus. Né? Nós não temos nada se não vier de Deus, se Deus não nos conceder. Né? Nós não temos nada. Então, tudo que temos, que somos, que viermos a ser, é pela graça, pela bondade, e são dádivas do nosso eterno e bom Deus. Então você vai conceituar o que é mordomo, o que é mordomia diante da sua classe. No terceiro, ou seja, no segundo tópico, a mordomia espiritual do cristão. A mordomia espiritual do cristão. Se nós observarmos a nossa introdução da nossa lição, o nosso comentarista nos fala acerca, nesse trimestre estudaremos a mordomia cristã. Ela prioriza os bens espirituais e materiais que o Criador nos delegou. Nesta lição denominamos bens espirituais, os recursos e os meios confiados por Deus à igreja. Quanto aos bens materiais, são estes os recursos naturais e sociais que desfrutamos no mundo. Então ele faz uma divisão, o comentarista ele faz uma divisão, uma abordagem primeiro da mordomia espiritual do cristão, ou seja, dos bens espirituais que a igreja recebeu da parte de Deus. E aí o professor ele vai, dentro desta divisão, expor, falar acerca do amor cristão, acerca do amor para com o próximo, o amor para com Deus, né? E abordar o tema central deste tópico, que é a mordomia espiritual do cristão, a mordomia da fé cristã, a fé como patrimônio espiritual, né? Que nós possamos a cada dia guardar a nossa fé. Então ele faz esta divisão dos bens espirituais que recebemos de Deus, o que Deus delegou, o que Deus deu para a igreja, Deus deu para o crente em Cristo Jesus. E o terceiro tópico, ele vai falar sobre a mordomia dos bens materiais. Os bens materiais que também Deus nos concedeu para zelarmos, para cuidarmos, para desfrutarmos nesta vida. E dentro desse tópico, ele vai abordar sobre o cristão e as finanças, o cristão e as finanças, o cristão e as riquezas, o cristão e a contribuição para a igreja. Se observarmos com cuidado, são temas que nós estaremos falando ao longo do trimestre. Então não vou me ater profundamente a cada tema aqui neste tópico, porque nós vamos estar estudando ao longo de todo o trimestre, falando acerca destes assuntos, sobre o cristão e as finanças, né? O cristão e as riquezas, o cristão e a contribuição para a igreja, né? A contribuição para a igreja. Eu desejo que você seja grandemente abençoado, tenha uma ótima aula, que Deus abençoe seu trimestre de uma forma especial, que você cresça, que você separe materiais concernentes a este assunto, né? Da mordomia cristã, um bom comentário bíblico para você pesquisar, né? Um bom livro sobre este assunto para você pesquisar, para você ter conhecimento do assunto para expor diante da sua classe. Querido professor, eu desejo que você seja bem-sucedido diante da sua classe. Que Deus o abençoe grandemente, que você cresça no conhecimento da graça de Deus e que sua classe avance cada vez mais. Um ótimo trimestre, uma ótima aula. Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus.